acho que essa live vai ser incrível. Adorei aí, né, Vai. a nossa combinação para isso acontecer. Deixei vários pontos aqui. Vou deixar o pessoal aí entrando, enquanto isso a gente vai só falando aí. Esse é um tema bastante Uhum. polêmico. Eu acabei de postar, não sei se você viu, que o Não. meu orientador lá de mestrado, o Vilaça, né, que eu comentei com você, ele botou milhões de perguntas assim. E aí eu falei, não vai ter jeito, vou ter que chamar ele para uma live também, que ele adora esse assunto. Legal, Ele, legal. É bom que ele ele tá com um complementa com um artigo, outro ponto de vista dele. lógico, e ele é de Portugal, então é uma visão diferente também, né? Uma visão, às vezes, das pesquisas europeias que fogem das nossas, mesmo que as revistas sejam as mesmas, né? A gente acompanha as mesmas revistas científicas e tal, mas é um pensamento um pouquinho diferente, eu acho que só soma. O som tá E bom aí eu aí? postei agora falando que eu vou ter que chamar ele para uma live. Oi? Meu som tá bom aí? Meu som? Para mim tá ótimo. Tá Pessoal, tá... bom? Beleza. Galera, estão ouvindo bem? Tudo bem? Ah, hoje Alguém já perguntou como terminou, você meu consegue amigo. fazer mestrado e a gente... Oi? Você fazer. É o que, O Renato? mestrado já foi, né? Faz tempo. Já foi, já foi. Eu comecei ele em 2013 e só consegui terminar ele em 2016, exatamente por isso. Comecei em 2014. 2013, 2014, sei lá, terminei em 2016. Mas foi foda. Foi foda pra caralho. Né? Um monte de coisa pra tomar conta, mas agora é mais tranquilo. Eu quero começar o doutorado. Se Isso tudo aí, correr meu bem. irmão. E vai conseguir também, pô. Se não tiver jeito, a gente arruma um. É isso aí. E vou aproveitar aqui que a gente está em rede nacional, na verdade, em rede social. E, Renato, eu quero ir lá conhecer também, pô, as Forças Armadas, tudo. Quando você quiser, meu amigo, as portas estão abertas. Então já é. Se apresenta aí você, depois eu me apresento, aí a gente começa. Vai lá. Fala aí um pouquinho de você, o que você faz e tal, porque tem gente que é da tua rede, tem gente que é da minha. Já fazer uma Beleza. bagunça. Bom, enfim, eu sou formado em Educação Física, tenho graduação em Educação Física. Depois eu fiz um mestrado em Educação Física e um doutorado com exercício, mas na área clínica. Atualmente, eu atuo nas Forças Armadas. Eu era da Comissão de Esportes da Aeronáutica, atualmente eu estou no Instituto de Medicina Aeroespacial e a minha atividade principal lá está associada à parte de pesquisa em desempenho humano operacional para buscar alternativas para fazer os caras, os militares, terem um melhor emprego de desempenho físico na sua atividade fim. Tá? Então, desenvolver pesquisa nessa área, e no caso, como é FAB, né, a maioria é tudo aviador, né, tudo voltado para aviação, mas os diferentes nichos de aviação e aviação de caça aí recebendo um destaque especial. Também dou aula em algumas pós-graduações, sou professor da Estácio, comecei a dar aula lá esse ano. E é isso, a gente acabou se conhecendo no FRJ, né? Na época que a gente foi contemporâneo lá, acabou que a vida levou a gente para destinos diferentes e recentemente a gente acabou se encontrando pela rede social, voltou a se falar e tem se falado com mais frequência agora e promovendo esse tipo de evento. Pô, irado. O mundo é uma pracinha, né? Agora, Renato, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Fala aquele negócio que você me contou, que você tirou o teste de flexibilidade lá. Pode falar ou não? Melhor não. Posso. Fala aí, eu acho que isso vai ser interessante para a galera ver que o debate é importante, assim, sabe? Para já dar um start e começar assim, refletindo em torno da relevância do que a valência física e a flexibilidade ela pode ter em diversos contextos, em diversos cenários. Um dos tópicos que a gente separou para conversar foi esse, né? Que, será que a flexibilidade ela realmente merece ter tanta importância como ela tem hoje, qual ela vem hoje vai sendo questionado, na verdade, né? A qual ela vem recebendo ao longo dos tantos anos aí, o colégio americano atribuindo ela como um dos principais componentes da aptidão física, ali do lado da força muscular, componente cardiorrespiratório, composição corporal e a flexibilidade ali como os 4 principais, né? Será que realmente ela merece ganhar essa importância toda, essa relevância toda? Então, isso vem sendo questionado, né? Recentemente, aí tem um estudo que a gente viu aqui de 2019, do NUSO, né? NUTSO, e justamente eles fazem toda essa exposição. Eu tive conhecimento desse estudo recentemente, mas no final do ano passado, se eu não me engano, eu fiz toda uma exposição de motivos para que o teste de flexibilidade ele fosse retirado do teste de aptidão física da Força Aérea. Eu não conhecia esse estudo, e aí, dando uma lida nele agora, aqui rapidinho, a minha linha de argumentação vai muito em paralela, muito parecida com o que ele vem argumentando. E, na época, né, aquilo me incomodava. Quando a gente pensa hoje em flexibilidade, no Brasil, a gente lembra de quem?
flexibilidade. Pô, esqueci o nome dele. No Estélio. Brasil. Oi? Estélio Dantas. Não, Eu lembro do Estélio Dantas. Você lembra de quem? a gente chama de flex test. Ah, o Flex Test. É inevitável você pensar. Em algum momento você pensar no Claudio Gil. Lógico que tem outros professores. O Viveiros também falava muito e tal. O Estélio, flexibilidade, flexionamento, enfim. Mas é inevitável a gente não lembrar do Claudio Gil com o livro dele do Flex Test. E aí, o que a Força Armada fez? Ela pegou o Flex Test, adaptou, comprimiu ele para 5 movimentos, se eu não me engano. Não lembro de cabeça porque eu não aplicava o teste, mas eu só questionava ele. Então, compactou ele em 5 movimentos, aplicava ele e o pessoal reclamava muito. E eu, inclusive, era um deles, né? Porque eu falei, caramba, qual é, de fato, a relação que o score obtido nesse teste aqui, ele reflete a capacidade de performar do cara. Seja ele pro lado de saúde, só quero dar uma corridinha, treinar, fazer meus exercícios e, sei lá, o quanto que a cada aumento de score de flexibilidade que eu tenho, o quanto isso me entrega de benefício para seja qualquer um das outros componentes da aptidão, seja para risco de mortalidade, para risco de desenvolvimento de doença, para risco de lesão, o que ele me entrega? Eu comecei a procurar essas relações e não achava. Não achei. Eu falei, pô, eu vou propor, então, a gente estava em época de reestruturação do teste, a gente também propôs a retirada das dobras cutâneas que vinham sendo empregadas há muito tempo, conseguimos tirar, foi uma equipe, né? Eu acabei que fiquei mais focado na parte da flexibilidade, mas a gente meio que deu uma reestruturada, uma repaginada nele e saiu dobra cutânea e saiu o flex test. E aí, dentro da defesa que eu fiz, que eu pedi, né? Na verdade, uma outra pessoa estava responsável por fazer a revisão da parte de flexibilidade, propor um teste melhor, enfim, porque o flex test já vinha sendo questionado. E aí, na presença dessa pessoa, me perguntaram, me chamam de Massa, né? Porque meu nome é Massa Ferri. E, Massa, o que tu acha do flex test? O que tu acha da flexibilidade? Tu vai tirar? Aí eu falei, por mim já estava fora. Aí essa outra pessoa que estava assim na presença, que gosta muito de flexibilidade, tudo falou, não vai sair não. Eu não vou deixar tirar. Aí eu falei, poxa, mas por quê? Não, a flexibilidade é muito importante. E você vê isso no discurso das pessoas no dia a dia, no discurso até de papers que a gente lê. Não, porque a flexibilidade é muito importante. Eu falei, tá, por quê? Não, eu não lembro agora, mas eu sei que está escrito que é importante. Para quê? Porque eu não consegui encontrar essa relação direta entre o cara que tem uma boa nota, um bom arco de movimento passivo, ele consiga ter um bom desempenho em qualquer outra das valências físicas ou em alguma capacidade, ou em alguma atividade operacional específica. E eu comecei, como está dentro do contexto militar, eu comecei a buscar referências... Só um adendo, Renato. Você vê como, assim, né? Isso acontece muito na nossa área, não sei se você percebe também. Seja no pessoal que está na prática, né, em campo diretamente, seja no campo da pesquisa. Eu vejo muito isso acontecer. As pessoas extremamente presas a coisas, né, do passado, sem ter um senso crítico de falar assim, tá, no que isso está me ajudando na vida real? Né? O que isso está trazendo benefício para o meu aluno, para o meu cliente, para o meu atleta, para o meu militar lá? Isso é uma coisa muito comum e eu tenho uma preocupação muito grande em ter o senso crítico de falar assim, tá, beleza, eu vou pegar um tempo do treino do meu aluno e vou dedicar a isso. Qual o benefício ele vai ter de volta? O tempo hoje é a moeda mais cara do mundo. Então, eu preciso questionamento. Esse é um dos questionamentos desse estudo, né? Será que a gente realmente vale a pena dedicar um tempo de treinamento específico à flexibilidade ou a gente consegue ganhar arco de movimento? E aí eu acho que arco de movimento por si só não explica muita coisa, mas daqui a pouco a gente fala, né? Então já que você já começou, vamos lá, vamos tocar. Deixa eu concluir então. Conclui, desculpa. A coisa do teste. E aí, eu falei, e aí essa pessoa chegou e falou pra mim, mas eu não vou deixar tirar. Aí eu falei, então agora que eu comprei a briga, agora que vai cair. Aí eu propus pro comandante na época lá, eu falei, pô, coronel, a gente pode marcar uma defesa eu quero fazer uma apresentação para defender a retirada do flex test. A gente pode fazer ele? Pode, quando você quiser. Aí eu falei, tá bom, semana que vem. Aí a gente já marcou, fiz toda uma exposição de motivos, e aí fazendo correlação com tudo, né, cara? Até atrás de correlação de nível de flexibilidade com dor lombar eu fui atrás, que geralmente o pessoal fala que tem, eu não encontrei. Você encontra com outros fatores. Dor, não. Lesão, não. Inclusive,
o que tem de relação com flexibilidade de lesão é uma curva em U. Ou seja, o cara que tem muito, muito pouco flexibilidade, ele tem um maior risco de lesão, e o cara que tem muita, muita flexibilidade, que é o hiperflexível, o hipermóvel, também tem um risco aumentado. Ou seja, o cara que está ali no meio do caminho, ele é o que tem o menor risco. Ou seja, então a pontuação do teste já não faz sentido, porque ela era progressiva. E o que pegou mais foi que eu encontrei vários estudos mostrando testes com militares medindo atividades comuns de combate, tarefas comuns de combate, ou seja, simulando a operacionalidade militar e correlacionando com o teste de sentar e alcançar. Sabe qual é a correlação? 0. Menos de 1. Ou seja, eu falei, a gente chegou no nível aqui, aí eu fiz um sumário no final que a gente gasta tempo com uma medida, tem erro da medida, a gente tira ponto de militar porque ele vai mal nessa medida, só que essa medida não quer dizer nada pra gente. Se o cara tem alto ou baixo nisso, ele não está protegido de risco de desenvolvimento de doença, ele não está protegido de risco de lesão, e se ele tiver bom flex test, ele também não garante que ele vai ter um melhor desempenho. Eu falei, para que a gente está medindo isso? Aí saiu o teste. É isso. Cara, eu acho que assim, né, para quem não me conhece, vou me apresentar rapidinho, que eu tô cheio de perguntas aqui, a gente tem um monte de coisa para falar hoje, tomara que a gente consiga, né? Cara, e assim, meu nome é Rafael Lund, para quem não me conhece, tá? Eu tenho, né, o meu mestrado foi feito em Portugal, junto com o José Velassa, que foi quem eu citei no início da live. Mas eu sou um cara muito voltado para o campo, né, de personal mesmo. Assim, eu estou muito voltado na área de personal. Eu estudo muito, gosto da área acadêmica e tal, prática baseada em evidência, tudo, mas para tentar entregar o melhor para os meus alunos. Foi o que eu falei, cara, o tempo hoje é a principal medida. Então, o que eu tenho que fazer no meu treino que o cara consiga resultado no menor tempo? Então, essa é a minha briga principal hoje, né, para adequar o que existe de ciência e trazer para a prática. Mas, já que hoje a live é sobre alongamento, né, a gente definiu que era alongamento e a gente está usando muito o termo flexibilidade até agora, e falamos já sobre o termo arco de movimento, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir os termos. Né, o que é flexibilidade, de maneira simples, objetiva, né? Flexibilidade, alongamento e mobilidade. O que é cada uma dessas coisas? Como é que se escreve? Eu tô já olhando as perguntas aqui e eu concordo contigo que está na hora da gente definir e separar isso daí. Porque é o seguinte, a flexibilidade, como ela é definida na literatura, porque eu também fui lá atrás, né? Eu falei, por que o colégio americano atribui essa relevância à flexibilidade e eu não estou conseguindo encontrar essa relação, mas por quê? Eu comecei a ir nas referências originais, nos estudos que ele cita, e aí fui chegando até alguns estudos da década de 40 e 50, que na verdade eles atribuíam, eles descreviam de forma positiva um indivíduo que ele tinha uma boa capacidade de se movimentar. E aí capacidade de se movimentar no inglês acabou começando a ser atribuída ao termo flexibilidade. Só que aí a coisa veio evoluindo, né? Bom, se a capacidade de movimentação é positiva, como é que eu vou começar a medir isso? Como é que eu vou conseguir começar a metrificar isso para dizer se um cara é bom de capacidade de movimentação e o outro não é? Aí começaram os testes de flexibilidade por goniometria e por aí vai, todos os outros que a gente conhece, o flex test inclusive. Só que a flexibilidade, como ela é definida hoje na literatura, ela está associada com um arco de movimento que determinada articulação atinge. E aí, ele está envolvido ali o tecido músculo tendinoso, a cápsula articular, e geralmente esses testes eles são passivos. Alguns são ativos, sentar e alcançar, tudo, mas geralmente está associada à capacidade do indivíduo. Isso é muito importante de gravar. A flexibilidade na literatura está muito definida com a capacidade do indivíduo de ser movimentado, ou de um segmento, ou de uma articulação de ser movimentado. Enquanto a mobilidade está associada com a capacidade de movimentação ativa do indivíduo. Aí o cenário muda. Aí, para mim, o cenário muda completamente de contexto, porque quando a gente entra numa avaliação de contexto de capacidade de movimentação, a gente entra com um contexto neuromuscular de controle de movimento, de agonista-antagonista, sinergista, estabilizador, que não estava sendo considerado quando a gente só mede a flexibilidade pelo ângulo. Aí sim eu acho positivo. Posso só fazer um adendo? Assim, tentando trazer assim, né, para a nossa realidade e simplificar ao máximo, né, na nossa prática, eu entendo, um pouquinho diferente do Renato, mas eu entendo flexibilidade mais associada a questões de extensibilidade, especialmente de forma passiva, né, do tecido. Do tecido especialmente neuromuscular. Eu, Rafael, tenho visto assim, algumas coisas na literatura pensando muito mais em extensibilidade do músculo. Eu vou usar o ombro porque é mais fácil, tá, galera?
Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, a flexibilidade está muito relacionada a uma movimentação passiva do tecido. Tudo bem que o teste de sentar e levantar, o teste de sentar e alcançar é ativo, mas a gente está pensando muito mais de uma forma passiva. O ativo seria a força que eu tenho que fazer para levar aquele movimento lá. Então imagina o seguinte, o meu braço, se alguém puxar ele para trás, ele vai muito mais do que eu ir sozinho. Então a mobilidade é a minha capacidade própria de fazer aquele movimento sem ter um auxílio externo, é isso? Mais ou menos, assim, para simplificar, Renato? Dá para ser entendido mais ou menos dessa forma? É por aí que eu entendo. E aí, como é que eu... Então, beleza, definimos, né? A flexibilidade, ela está, de alguma maneira, relacionada muito a questões passivas e extensibilidade do tecido músculo tendíneo. E a mobilidade envolve diversas outras características, especialmente de forma ativa. E eu coloco muito do lado da mobilidade também questões, por exemplo, sistema nervoso, estabilidade, todas essas coisas que vão afetar o arco de movimento articular e que não necessariamente estão relacionadas à extensibilidade do tecido. Então, essas são duas definições importantes para que a gente agora coloque o seguinte, tá? E alongamento? O que é alongamento? Alongamento é um exercício para tentar desenvolver alguma dessas coisas. Vai, continue. Isso. E aí o alongamento, ele é um exercício para a gente tentar aprimorar a flexibilidade, o arco de movimento. Inclusive, todos os relatos de metodologia de treinamento para flexibilidade, eles focam nessa questão de atingir o arco de movimento de desconforto, sustentar a posição por 30 a 60 segundos, de 2 a 4 séries, enfim. É o exercício de alongamento, e o exercício de alongamento ele pode ser realizado de forma estática, parou e sustenta, ou de forma dinâmica. Entra na posição, gera o estiramento, relaxa e sai. Entra na posição, gera o estiramento, relaxa e sai. E aí... E é muito comum, assim, pegando esse gancho que você falou, é muito comum a gente usar o termo... Às vezes as pessoas perguntam assim, alongamento é bom para performance, é ruim para performance? E a minha pergunta é, cara, alongamento é um tipo de exercício. Além disso, existem vários tipos de alongamento. Alongamento passivo, alongamento ativo, alongamento dinâmico, alongamento com pré-contração, alongamentos que envolvem força junto, PNF, por aí vai. Então, cara, existem vários tipos de alongamento e existem vários tipos de pessoas e desempenhos esportivos. Será que um atleta de ginástica olímpica não precisa ter um arco de movimento maior do que um atleta de corrida? Então, assim, é um discernimento muito grande assim, que a gente precisa pensar e a coisa é muito abrangente. Eu vou tentar encurtar um pouquinho essa abrangência toda, senão a gente não sai dessa live nunca. Mas existem vários tipos de alongamento. Muitas vezes, quando a gente usa só o nome alongamento, a gente associa isso àquela forma estática, mais tradicional de fazer, mais antiga de se fazer. E esse tipo de alongamento é que hoje a gente debate muito até que ponto vale a pena continuar fazendo isso ou não, para quem seria bom, e se existe essa importância que durante muito tempo foi dada. Essa live ela surgiu exatamente desse debate. Será que a gente precisa dar tanta importância assim ao alongamento? Ou será que eu ter um bom arco de movimento é o que eu quero chegar? E aí, as estratégias que eu vou usar para chegar nesse bom arco de movimento podem ser várias. Uma delas é utilizar alguma forma de alongamento. Perfeito. E aí, quando a gente fala arco de movimento, eu penso em arco de movimento funcional, arco de movimento ativo. Isso é muito importante delimitar. Uma coisa é o arco de movimento funcional, o arco de movimento que você consegue exercitar ele de forma ativa. Outra coisa é o arco de movimento que alguém pega o teu membro e carrega ele até a posição. Para mim, isso confere 0 de funcionalidade, tá? Uma pessoa que consegue ter a perna carregada até lá em cima, não necessariamente isso é transferido para a capacidade funcional dela. Desconsiderando força, tá? Não estou falando, por exemplo, pega um ginasta que é forte pra caceta e aí leva a perna dele lá em cima, óbvio que ele vai conseguir porque é específico, enfim. Como você já... E será que todo mundo precisa desse nível todo de amplitude, de flexibilidade? E as intervenções que a gente consegue promover, será que elas têm que ser sempre o alongamento estático? É porque o alongamento estático ele é o mais popular, né? Mas aí, nesse cenário, começam a entrar outras alternativas que a gente começa a ver. Vários estudos ao longo da última década começaram a testar diferentes formas de aquecimento. Aí compara alongamento estático, dinâmico, e um dinâmico mais rápido, tipo balístico, um dinâmico mais lento, e ver o que impacta na performance. Começaram a observar, embora as meta-análises não tenham um consenso, que
o estático ou não muda nada, ou ele atrapalha dependendo da condição. O dinâmico ou não muda nada, ou às vezes ele ajuda. Posso fazer um adendo? Claro. Eu gosto muito do David Bain, né? Eu gosto muito do trabalho do David Bain. É um cara que eu acompanho assim sempre. Quem acompanha o David Bain já deve ter visto que ao longo do tempo ele já mudou muito a forma dele de expor sobre flexibilidade e alongamento, e é por isso que eu gosto dele, porque ele muda a cabeça dele com base nos estudos dele, ele produz estudos e muda aquilo que ele acredita. E quem acompanha o trabalho dele vê que no início ele é um cara absolutamente contra alongamento. E hoje ele não é exatamente contra, ele olha para o indivíduo, que é exatamente o que eu defendo. Mas vamos lá. David Bain tem uma meta-análise, tem uma revisão sistemática com meta-análise de 2011. Tudo bem, ela é um pouco antiga, mas ela é uma das melhores que eu já vi. E ele pega todos os estudos e coloca num gráfico onde ele aponta assim, tá, vamos avaliar o desempenho primeiro, tá? Vamos avaliar o desempenho de tarefas de esporte, e aí desempenho para ele foi atividade de força e potência, ou salto, e vamos ver o que a literatura aponta. Primeira coisa, alongamento estático. A maior parte dos estudos mostra que houve decréscimo, né? Ou seja, houve perda de desempenho. Alguns não mostraram nada e uma quantidade muito pequena de estudos mostrou aumento de desempenho. Então, a conclusão dele a maior parte dos estudos aponta para a perda do desempenho. Essa perda de desempenho, ela vai de 2% a 6%, dependendo da tarefa, dependendo da modalidade. E aí a gente tem duas questões. Né? A primeira coisa, 2% a 6% é relevante para quem? Para quem? Perfeito. E ele faz uma correlação que eu acho sensacional num TED dele, de 2012, se eu não me engano, que ele faz o seguinte, cara, eu fiz uma correlação para o Brasil, tá? Mas ele faz essa correlação lá, não me lembro exatamente qual, mas eu fiz uma correlação para o Brasil. Teve um atleta brasileiro em 2016 que ficou 5%, teve um tempo 5% pior do que o Usain Bolt, tá? E aí o Usain Bolt fechou a prova em 9,61 e ele fechou em 10,27. Foi mais ou menos isso. Um desempenho 5% pior foi responsável por esse atleta brasileiro, ninguém sabe quem é, porque ele realmente não chegou nem nas finais, ficou muito longe das finais e tal, a ter um desempenho que não fez nem ele chegar em lugar nenhum. Então 5% para esse cara é muito. Agora, para mim, que faço um esporte, saúde e tal, não sei o quê, será que isso vai afetar o meu desempenho mesmo? Esse é meu primeiro ponto. Para 99% do público que você atende, o quanto que isso impacta, né? Zero, praticamente zero. E o segundo ponto dessa meta... Outra coisa é a dose desse alongamento, né? É exatamente isso. Não o alongamento por si só, mas o quanto de alongamento. E é a segunda coisa que essa meta-análise coloca. Tipo assim, para alongamentos até 30, 60 segundos, a perda de desempenho foi ainda menor. A perda de desempenho foi maior quando faz esse alongamento com mais de 1 minuto parado na posição. Galera, aqui entre nós, quem fica 15 segundos numa posição alongando? O seu aluno? Ninguém. O nego não fica nem 15 segundos, 20 segundos. É rapidinho aqui, ó, 10 segundinhos e já volta. Então, eu acho muito importante a gente ter esse nível de discernimento e entendimento do que está sendo estudado e do que a gente aplica na prática. É muito diferente. E foi por isso que o David Bain mudou a cabeça dele. Porque, cara, alongamentos com uma duração menor não vão afetar de maneira significativa o desempenho. Especialmente se depois do alongamento você fizer um aquecimento geral, um aquecimento específico, que é o que todo mundo faz. Os estudos pegavam, colocavam o cara durante 1 minuto, 2 minutos numa posição de alongamento, tirava o cara da posição de alongamento e mandava ele fazer o desempenho. Num dinamômetro cinético, numa corrida máxima, num salto. É óbvio que havia perda. Agora, se o cara aquece e tal, não sei o que, não tem perda. Esse é meu primeiro ponto. O segundo ponto, o terceiro ponto já, né, eu estou falando um monte de ponto dessa revisão, que ele mostrou, é que no desempenho, né, tem essas coisas que a gente falou, mas agora na redução da quantidade de lesão, realizar exercícios de alongamento pré-atividade não reduziu em nada, não modificou em nada a quantidade de lesões, né, que aconteceram nas pessoas, nos atletas e tal. Então, cara, a gente agora está com um quadro, e é por isso que a gente sabia, né, o Renato falou comigo, pô, será que a gente vai conseguir abordar isso tudo? Sei lá, vamos indo até onde a gente consegue. Porque é um quadro grande, complicado, e a gente tem que ir juntando essas pecinhas. E assim, lesão é uma coisa que é eu tenho estudado muita lesão recentemente por conta de controle de carga de treino, os fatores que influenciam. E aí lesão é um troço tão cabuloso, tão multifatorial, que você afirmar que foi por causa de um alongamento que você preveniu a lesão ou não, é muita ousadia. Então, assim, isso é uma questão importante.
Outra coisa que eu tenho certeza que você vai falar em algum momento, mas não falou agora, mas eu já vou aproveitar o gancho, porque também é um estudo do David Bain, que ele avaliou isso, o efeito dos alongamentos na performance, diferentes formas de alongamento no desempenho, e ele viu que não mudou o desempenho, só que o que ele percebeu? Que as pessoas se sentiam melhor, né? Relatavam uma melhor sensação quando iam realizar a atividade principal, quando elas faziam alongamento antes, quando elas se preparavam, faziam ali um padrão de alongamento que as pessoas gostam de fazer e se sentem bem por fazer aquilo. E aí eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que considerar muito, porque quando a gente olha pro indivíduo, eu não vou chegar para um cara, a gente está discutindo isso aqui hoje, aí segunda-feira não, né? Amanhã, sexta-feira, um camarada que ouviu a live aqui vai chegar lá, alongamento estático não serve para nada, para de fazer, tira. E aí, pô, mas aquilo o cara se sente tão bem fazendo aquilo, que o ganho que ele tem é psicológico, é mental ali, o cara tá... Você entrega também bem-estar. Então, se você entregou um bem-estar, preparou, ele está mais apto para desenvolver atividade com prazer, beleza, já está valendo. O foco não é só performar, né? Nesse estudo, esse estudo é o mais recente. O mais recente não, mas assim, né? Como ensaio clínico é o mais recente, os outros foram revisões. Mas como ensaio clínico é o mais recente, ele é muito interessante, foi de 2018, que, como o Renato falou, ele tem essa coisa da sensação e um efeito meio psicológico, só que tem um algo a mais que ele coloca nesse estudo também, que é o seguinte, algumas pessoas se sentiam mais confiantes que iam melhor no teste se fizessem o alongamento. Quando ele compara, efetivamente, não foi igual, mas a pessoa teve uma sensação de mais confiança, ela se sentiu melhor, ela parecia que estava mais preparada. Eu considero muito isso, a individualidade do aluno. E vou citar um exemplo claro. Minha mãe aparece em todas as lives. Minha mãe está em todas as lives. Cara, minha mãe perdeu 20 quilos, né? Porra, quem perde peso perde muita massa magra, então o foco do treino dela é desenvolver massa magra, melhorar a força. Ela tinha um monte de dor no joelho, então tinha um monte de coisa para trabalhar nela. Ou seja, tudo que eu não queria fazer era perder tempo, entre aspas, fazendo alongamento. Só que, Renato, ela se sente muito bem fazendo alongamento. Ela diz que quando ela faz alongamento, ela não sente dor nenhuma. Todas as dores que ela tem da vida somem quando ela faz alongamento. Cara, eu vou fazer o quê? Eu vou mandar ela parar de fazer? Não faz essa porra, não serve para nada. Não tem como. Então isso é muito importante, muito importante. Porque a partir desses estudos, o alongamento estático ele começou a ser marginalizado, né? Então a gente viu, de um tempo que o alongamento era o salvador, era a panaceia, ele servia para tudo, lá para a década de 90, de repente ele virou o vilão e começou a ser marginalizado, e aí qualquer situação de preparação para o movimento de alongamento antes de treinar, os caras já estavam recomendando que não fizesse, não servia para nada, inclusive aumentava o nível de lesão ou diminuía a performance. Então o pessoal começou a querer tirar da rotina, querer parar de alongar, mas só que tem que considerar outros aspectos. O impacto, na verdade, o potencial que o alongamento tem para gerar impacto negativo em 99 das condições do dia a dia é muito pequeno. É muito pequeno, ou seja, não dá nada. Não dá nada. Deixa então, eu fazer. Eu vou já adiantar algo que seria o final da live, eu acho. Mas, eu gosto de fazer ou não? Eu gosto de fazer? Não, eu detesto fazer. Prefiro mobilidade, prefiro ativo, mobilidade multiplanar, entro no movimento padrão mais ativo, fico simulando movimento sem carga, faço uma extensão, volto. Eu detesto alongamento estático. Mas tem gente que ama esse troço de paixão, se sente bem fazendo. Então faça. Esse foi um principal motivo daquele meu post, quando eu falei alongamento estático ou mobilidade no CrossFit, porque parece que está meio que proibido fazer alongamento estático agora, né? Só mobilidade, liberação e pancada. Aí eu acho que a gente tem que pensar por outro lado. Então vamos lá. Se você tivesse que, né, assim, se uma pessoa gosta de fazer alongamento, se sente bem, você prescreveria esse alongamento quando? Antes ou depois da atividade? Vamos usar atividades assim, tipo musculação, corrida e crossfit, as mais, assim, né, as grandes tradicionais atualmente aqui no Brasil. Eu prescreveria antes. Antes. Assim, tem pessoas que gostam, se sentem melhor fazendo como volta calma, relaxamento. Eu tinha um aluno personal que adorava ser alongado no final. Eu fazia com ele uma mobilidade, um aquecimento, e o movimento, quando acabava, fazia um alongamento mais caprichado. Mas agora, dependendo do treino, principalmente treino que envolve grandes amplitudes, uma das estratégias para a gente conseguir atingir uma amplitude funcional, uma amplitude ativa maior, é o alongamento estático, ou dinâmico. Então eu inseria ele numa rotinazinha de preparação do tipo, faço uma liberação,
alongo, começo a entrar nos movimentos ativos e vou para um movimento específico. Eu inseriria dessa forma dentro de um espectrozinho de preparação para o movimento. Cara, assim, aí o Renato até já entrou num outro tema que tá aqui. A gente tem aqui vários temas, né? Beleza, estamos falando pra caramba de alongamento, arco de movimento e tal. Existem outras técnicas que podem ser usadas para ganhar arco de movimento que não são alongamento? Uma delas, que ganhou muita exposição também recentemente, além do alongamento dinâmico, foi a liberação miofascial, que o Renato acabou de falar. E a liberação miofascial ela é interessante, pelo menos no meu ponto de vista, porque você ganha arco de movimento sem ter nenhuma perda de desempenho. Em alguns casos, às vezes, até tem uma melhora de dor muscular e algumas coisas assim. Então, a liberação miofascial ela ganhou uma repercussão muito positiva, né? Por ter benefícios, assim, que tudo bem, tem uma duração relativamente curta, 10, 15 minutos, assim, que você termina, mas e eu acho que o Renato também deve aplicar assim, quando eu uso liberação miofascial com o objetivo de aumentar arco de movimento, é para que o meu aluno consiga se movimentar melhor. Vamos para um exemplo claro. Restrição de mobilidade, né? Restrição de arco de movimento no tornozelo, que pode ser ocasionada por várias coisas, mas se ela for ocasionada por uma redução de extensibilidade ali, especialmente do solear, liberar aquela região e depois começar a fazer um movimento, certamente vai fazer com que o seu aluno se movimente melhor. Então, isso é uma técnica que eu particularmente tenho usado bastante, né? Formas de liberação miofascial. E uma outra coisa que eu tenho feito bastante também são mobilizações, né? Mobilizações articulares para pessoas que sentem dores articulares. Que aí é uma outra coisa, né? A gente poderia fazer uma live inteira sobre isso. Mas é algo que eu tenho feito muito, porque eu tenho pego muitos alunos com dores articulares que a gente chama de pinch, né? Uma dor impensada. Aí você faz uma mobilização passiva ali da cápsula, né, da articulação, libera, mobiliza e depois parte para uma outra alternativa. Vou fazer isso também de vez em quando, eu acho bem interessante. Porque você diminui a restrição articular ao movimento, né? Não só do tecido músculo tendinoso. Agora eu quero puxar aqui duas coisas, né? A gente está falando várias coisas sobre alongamento e tal, mas eu tenho aqui na minha cabeça um estudo recente que saiu até de um grupo brasileiro, se eu não me engano, do Alexandre, saiu em 2019 mesmo, colocando alongamento entre as séries como tendo um possível efeito benéfico para a hipertrofia. Sim. Aqui, e esse foi um estudo... Desde que eu dei uma apagada aqui e voltei sem querer, a minha tela meio que travou aqui nas perguntas. Eu não estou vendo nada que a galera põe. Não tem erro, não. Depois a gente olha... Eu normalmente faço assim. Para mim travou de geral aqui. Saiu, descongelou na mesma... Enfim, mas qualquer coisa você gerencia isso aí, porque eu não estou conseguindo mais ver. Eu estou vendo aqui, mas eu vou falar como é que eu faço, tá, galera? Até para vocês saberem. Eu vou falar para o Renato e para todo mundo. Eu prefiro que a gente exponha tudo aquilo que a gente se propôs a fazer e no final eu olho as perguntas de vocês e vou respondendo. Porque como a gente já colocou vários tópicos, é possível que muitas perguntas estejam nesses tópicos. Respondidas. Então eu prefiro olhar as perguntas no final. Você ia falar... a gente ia falar desse estudo, né, do alongamento entre as séries. Quer falar? Fala você. Esse estudo ele foi interessante por alguns motivos, assim, né? A primeira coisa é que, ele foi com uma duração relativamente curta, foram 8 semanas, né, 2 meses. Foi feito com sujeitos não treinados. E para sujeitos treinados, a gente não sabe dizer se os efeitos seriam o mesmo. Os resultados mostraram que não houve perda de força, a força foi similar, e que houve um possível, ligeiro, talvez, melhora da hipertrofia para o grupo que alongou entre as séries. E existem várias coisas que poderiam explicar isso, tá? Mas os autores do estudo, eles concluem o estudo não tão preocupados com a hipertrofia. Eles concluem o estudo falando não houve prejuízo no desempenho, que é uma das coisas que muita gente se preocupa, porque o alongamento deles durou 30 segundos, 25 segundos, alguma coisa assim, entre as séries. E a segunda coisa, houve um aumento, né, de mobilidade, arco de movimento maior nesse grupo. Então, o que ele sugere pode ser uma eficiência de tempo, porque você ganha em arco de movimento sem perder tempo de fazer isso no início do treino, por exemplo, sem perder 5, 10 minutos antes do treino. Então, são pontos interessantes desse estudo. Mas ainda não dá para dizer conclusivamente que é melhor para a hipertrofia ou pode atrapalhar a força. Isso é uma intervenção que eu gosto muito de fazer. Às vezes eu faço, quando eu estou com pouco tempo, às vezes eu faço uma preparação rápida, começo o exercício e aí nos intervalos ali eu já vou mobilizando um pouquinho, aí faço uma série. Aí dou uma outra alongada, mobilizo de novo e faço outra série. Eu vou ganhando tempo e vou aprimorando isso de forma progressiva. É interessante medir isso, porque na prática deve ter muita gente que faz, então ter um estudo que
Eu não lembro o detalhe do desenho dele. Teve controle? Grupo controle? Ah, de cabeça assim, eu não sei também não. Ou foram só... Enfim, assim... Na verdade, foi assim. Foi alongamento entre as séries não fez. E tradicional. Um fez alongamento, o outro não. Não teve grupo controle que não fez nada. Assim, porque tem muita gente explorando isso pro lado da hipertrofia, né? Querendo vender como se fosse uma alternativa. É aquela pagação de mistério clássica, né? Como se fosse mais uma alternativa para aprimorar, otimizar os ganhos de hipertrofia, massa muscular, e vende ali como se eu descobri um método recente e aí estou mostrando aqui para vocês. É muito, muito, muito cedo para a gente afirmar qualquer coisa, tirando de um ensaio só, que teve um resultado muito pequenininho. Então, eu acho que é muito precoce, pode ser uma primeira sinalização para começar a explorar essa linha de pesquisa, mas para afirmar qualquer coisa agora, ainda é muito recente. Então, eu acho que a gente tem que interpretar com cuidado esse tipo de estudo ainda. É positivo, sim, já sinaliza uma coisa, mas não dá para afirmar nada ainda. Com um ensaio só, não dá para afirmar nada. Eu acho que é importante... É exatamente isso que eu acho. Falar sobre isso. E nesse ponto, agora eu vou num outro estudo, que é um estudo também da galera do Brasil, se eu não me engano, do FRJ, dos meninos lá, do Gabriel Paes e tal. Eles fizeram o seguinte. Beleza, vamos ver qual é o volume de treino que os sujeitos são capazes de fazer, ou seja, quantas repetições eles conseguem fazer na remada se a gente alongar o peitoral. Alongamento, ou seja, limitação do antagonista. Isso, eu vou liberar o músculo antagonista e vou fazer força com o agonista. Ou seja, eu alongo o peitoral e faço força com costas. E esse estudo mostrou uma melhora de desempenho, né, através do número de repetições para a remada quando teve o alongamento antes. Isso também, durante muito tempo, eu me lembro quando eu era jovem, ainda estagiário até, era algo que se sugeria muito. Se o alongamento do músculo que eu quero treinar atrapalha o desempenho dele, vamos alongar o músculo que não vai ser treinado. Essa era uma opção e foi mostrado que isso também pode ser interessante. E eu estou querendo falar isso aqui tudo antes de dizer o que eu tenho feito. Você já fez o que você falou rapidamente, o que você faz às vezes, mas eu hoje em dia, quando eu penso em alongamento, em boa parte das vezes, 70% eu diria assim, eu tento fazer um exercício que envolva a extensibilidade do tecido que eu quero alongar, mas ao mesmo tempo trabalhe o antagonista daquele músculo que eu estou alongando. Então imagina o seguinte, eu vou fazer força, por exemplo, com o meu reto femoral e com o meu ilipsoas, né, com os flexores de quadril, para alongar o meu posterior. Eu vou me afastar aqui um pouquinho para ver se vocês conseguem perceber. Imagina eu deitado, fazendo isso daqui de forma ativa, ou seja, subindo a minha perna de forma ativa. Eu estou fazendo força com o meu ilipsoas, né, com os meus flexores de quadril, reto femoral e tal, e quando eu chego numa determinada posição, eu tenho um alongamento da cadeia posterior. Mas ele é feito de forma ativa, através dos agonistas. Eu tenho usado muitas estratégias nesse sentido, onde existe força para realizar a tarefa. E aí, flexibilidade. De duas maneiras, tanto de força do músculo, né, contrário ao que eu estou gerando extensibilidade, quanto de força excêntrica do músculo que eu estou gerando estabilidade. Então, Rafa, a gente tá... Aí quando a gente usa esses termos, o que vem na cabeça mas tá, beleza. Você está usando a força para treinar a flexibilidade. Isso aí. É treino de força ou é treino de flexibilidade? Perfeito. Esse é outro debate aí, né? Assim, eu tenho visto... Assim, eu falo que é neuromuscular. Fala que é neuromuscular que resolve. Eu sou um grande defensor, né? Assim, quem me acompanha sabe que eu sou um grande defensor de treino de força. Né? Eu defendo muito o treino de força. Eu acho que a força é uma capacidade que a gente tem maior facilidade em perder ao longo da vida. Eu acho que ela tem uma questão relacionada à saúde muito forte. Óbvio que a capacidade cardiorrespiratória também tem. Mas, cara, eu vou falar assim, na minha prática, eu tenho pego pessoas que às vezes praticam esporte e tal, mas são totalmente fracas. Não tem força para quase nada, não tem força de core. Tipo de capacidade funcional, não tem como negar. Então, assim, e eu tenho visto vários estudos com idosos, onde a força, só o fato de treinar força melhora a vida da pessoa assim, significativamente. Então, eu sou um grande defensor da força. E isso nada mais né, do que, entre aspas, assim, treinar força de uma maneira onde eu estou ganhando arco de movimento articular de forma ativa. Eu gosto muito disso. Então, respondendo a pergunta de muita gente que fez aí, né, que o Renato não está vendo, Rafa, então como é que você faz para ganhar arco de movimento se uma pessoa tem limitação e isso interfere no movimento? Isso, para mim, é a primeira coisa. O que interessa para mim, e eu acho que o Renato vai concordar comigo, é o movimento. Aquela articulação
que eu quero treinar está interferindo no movimento da pessoa, na amplitude, na qualidade e tal? Sim. Se está interferindo, eu vou criar alguma estratégia para melhorar aquilo. Qual vai ser? Depende. Normalmente, para mim, envolve liberação miofascial, algum modelo ativo, né, de ganho de arco de movimento e, sei lá, várias outras estratégias aí que a gente faz ali na prática, como alongamento excêntrico. Ou outra coisa extremamente importante, o próprio movimento é capaz de melhorar o arco de movimento articular de uma articulação que está restringida. Exatamente. E aí, eu concordo muito contigo na minha abordagem quando eu tinha menos tempo para dar aula. Quando eu dava aula, eu parei da personal tem um tempinho, uns 2 anos. Mas até recentemente, os últimos alunos que eu tive, eu fazia muito essa abordagem, muito essa flexão de quadril ativa para promover ganho de extensibilidade de cadeia posterior. Eu fazia muito isso. Usava muito, às vezes, o stiff, porque eu estou dando um estímulo de carga excêntrico que melhora a tolerância de estiramento do tecido. Eu vou desensibilizando aquela resistência ao estiramento que ele tem, desensibilizando o ATG, o fuso muscular, nossos receptores. O cara começa a ganhar amplitude e ganha força junto. E assim, um conceito que a gente tem, que eu também tinha, e quando eu comecei a estudar mais essa questão de flexibilidade, alongamento, que comecei atrás dos estudos de como é que se dão as adaptações crônicas relacionadas a ganho de amplitude de movimento. O que explica o cara aumentar a angulação dele em determinada articulação se ele ficar treinando ali flexibilidade? E aí o que eu achava? Não, pô, a fibra alonga. Tá ganhando sarcômeros em série, a adaptação de estresse e estiramento vai promovendo meio que uma hipertrofia de sarcômeros em série, e o cara nada, zero. Adaptação para melhora de alongamento e efeito crônico é 100% neural. Não sei se talvez se eu afirmar 100%, acho que eu posso estar exagerando, mas as adaptações estão associadas a ganho de arco de movimento com o treinamento, elas são predominantemente neurais, ou seja, você diminui, você na verdade aumenta a tolerância do indivíduo ao estiramento da fibra muscular, porque isso é controlado de forma neural. A gente sente dor ali porque é um mecanismo de proteção reflexa nosso. Então, se a gente começa a manobrar e mostrar para o corpo, estou falando uma linguagem bem formal, né? Que é seguro eu alongar cada vez mais aquela fibra e chegar cada vez mais longe, e desensibilizando esse mecanismo que segura, é meio que aquela analogia que o Evaldo fez esses dias, né? De ir soltando o freio de mão do carro na ladeira, eu vou ganhando arco de movimento. Isso se dá por fatores neurais. Se dá por fatores neurais, adaptações neuromusculares que envolvem contração ativa, estabilização, elas vão até auxiliar mais a gente atingir um arco de movimento funcional do que simplesmente o cara aguentar o músculo dele ser esticado. Eu acho que isso justifica muito do ponto de vista funcional, de ganhar tempo e de outra coisa. O que isso me entrega além, né? Benefício de aptidão, de flexibilidade, para quê? Esse é um questionamento muito importante de se fazer. Eu acho que as pessoas têm que... Eu sou um cara que eu gosto muito de quebrar paradigma, né? Muito de questionar as coisas. Eu nunca gostei de receber método pronto e aplicar um método. Não, mas por que isso? Por que daquilo? Aí eu gosto de ir atrás e entender. Não, beleza, agora eu vou aplicar porque eu entendi. Não vou aplicar porque me deram um método pronto. E aí eu gosto de ficar questionando, mas tem gente que se apega ao método. Tem gente que se apega ao método da intervenção, e aí se você falar que aquilo ali não é tão efetivo quanto parece, aí o mundo cai. E eu acho que a gente não pode se apegar afetivamente a nada. A gente tem que ver como a ciência vai evoluindo, né? E a tendência é que a flexibilidade venha caindo aí, perdendo um pouco de destaque no cenário dos componentes da aptidão física. Eu defendo, assim, né, que a gente tem que pensar em ganho de arco de movimento funcional. Então, ganho de arco de movimento para o cara conseguir realizar o movimento esperado. Conseguir realizar o movimento esperado... Olha o Vilaça aí na live! Conseguir realizar um movimento esperado, para mim, é muito mais importante do que ficar parado numa determinada posição e tal. E você falou alguma coisa, assim, né, que me veio na cabeça, mas eu falo tanto que eu esqueci o que era, mas era uma parada... Bom, esqueci, vamos continuar aqui. Vamos lá, uma coisa também que é um grande paradigma, Vilaça, se você quiser comentar sobre isso aí, se quiser me mandar também aqui no WhatsApp, se for mais rápido para você, eu já estou vendo que você está aí, é um grande estudioso, por isso que eu estou chamando aí por ele. Cara, muita gente, assim, né, e algumas lesões, eu já vi alguns estudos assim positivos. Tá, beleza, Rafa,
lesões como tendinites, lesões como lombalgias, né, sem um diagnóstico claro. Para essas lesões, algumas pessoas, né, reduzem a dor ou têm uma melhora do quadro de dor quando alongam. E aí, nesse caso, não vale a pena alongar? Cara, a dor é um outro universo. Entender dor, meu amigo, quanto mais a gente estuda, menos a gente entende dor. Quem estuda dor, cara, sabe que é um universo. Então, você chegar aí também afirmar que melhorei a tolerância ao estiramento, a extensibilidade da cadeia posterior, vai melhorar a lombar? Também eu não encontrei nenhum estudo consistente, evidências consistentes que mostram que isso aconteça. Na verdade, o que eu encontrei foi que indivíduos que têm capacidade de melhorar a estabilização segmentar do core, da relação lombopélvica, eles melhoram a dor lombar, mas melhorar a tolerância ao estiramento não está associado com melhora da dor lombar, ainda que as pessoas sintam desconforto, sintam conforto, na verdade, quando fazem exercício de alongamento, porque de fato ele promove uma sensação de relaxamento momentâneo. Agora, que ele realmente está associado com dor lombar, é difícil afirmar isso. O Asmar entrou agora aqui, né, um grande amigo também, ortopedista, um cara que eu admiro demais. Aí ele está falando sobre uma coisa que a gente já abordou na live, Asmar. Na verdade, a gente falou sobre isso, sim. Do benefício para pessoas que se sentem bem, sem dúvida. Isso aí não tem o que fazer. Cara, dor é uma coisa muito doida, assim, né? A gente às vezes fica preso a determinados aspectos. Pode ser psicossomática a dor do cara. Só que, cara, assim, a dor é uma coisa muito doida. Não dá pra gente abordar isso aqui agora. Mas de cara eu digo pra vocês que, normalmente, alongar não é o que eu tenho como intervenção primária para alguém que tem qualquer dor. Só se a pessoa se sente bem fazendo, que foi o caso que eu falei da minha mãe. Mas na minha cabeça, né, como treinador, normalmente não é o que eu quero. E o Renato começou a falar de estabilidade, eu achei que ele fosse falar desse estudo do McGill de 2013, que o McGill fez o seguinte, fez 3 grupos. Um grupo que ele pegou pessoas, avaliou a mobilidade posterior de coxa e dividiu essas pessoas em 3 grupos. Um grupo fazia só exercícios de mobilidade, um grupo fazia só exercícios de estabilização e um grupo fazia as duas coisas. E olha que incrível. Só o fato de você fazer exercício de estabilização, pranchas, coisas que envolvem core, melhorou a mobilidade posterior. Não da mesma maneira como o cara que fez alongamento, né? E alongamento com estabilidade. Mas também melhorou. Então é exatamente esse o ponto, assim, né? O fato de eu ganhar arco de movimento não está só relacionado a eu colocar aquele tecido numa posição de alongamento. Não está. Existem várias outras coisas que estão relacionadas a isso. E quando o Renato falou sobre algumas outras características que estão associadas ao alongamento, eu me lembro que quando eu estava estudando sobre alongamento e hipertrofia, porque existem alguns estudos que relatam isso, em sujeitos destreinados, a pessoa não faz nada, coloca a pessoa só para alongar, tem um pequeno ganhozinho ali. Só que os maiores ganhos, né, que foi da onde surgiu essa ideia, foram obtidos em aves que ficavam com a asa, tipo assim, num nível de alongamento muito grande durante muito tempo. E aí isso sim aumentava os sarcômeros em série. Mas é uma parada assim, fora da realidade. Completamente inviáveis. Tem modelo com coelho também que faz isso que, assim, não tem como. Então, assim, eu particularmente não curto muito, assim, prefiro muito mais pensar em... Tá, eu vou sair e te chamar de novo para entrar porque eu tô agoniado de não estar vendo nada. Tá, beleza. Eu vou sair. Beleza. Aí eu te coisa aqui, vai lá. Porra, galera, espero que vocês estejam gostando aí. O Renato já vai voltar. Tivemos aí várias pessoas que eu gosto muito entrando na live, alguns alunos do Método Lund. O Thiago tá aí também, o Asmar. Thiago é um fisioterapeuta aqui do Rio também, amigo nosso, tá sempre com a gente. Fabiana, físio também, tá aí. Não. Daqui a pouco o Renato vai voltar de novo. E a gente tem vários assuntos aqui ainda para abordar, mas tem pouco tempo, né? Eu tô vendo que já tá acabando o meu tempo. E eu quero ir para algumas coisas assim que eu acho que são importantes. O que seria, eu vou esperar o Renato entrar para falar isso, né? Qual seria, de repente, uma recomendação para a gente fazer aqui, né? Para não sair dessa live só falando. O que poderia ser uma recomendação nesse sentido? Eu prefiro esperar o Renato entrar, mas ele até agora não deu sinal de vida. E aí a gente vai fazer aqui, ele vai fazer a recomendação dele, eu vou fazer a minha, e por aí vai. Outra coisa que eu penso também, né, assim, que na minha cabeça faz muito sentido, é que... eu sabia que o Gustavo ia falar isso, é uma das coisas que está aqui. Fascite plantar é uma das dores, assim, uma das, sei lá, lesões, patologias,
que a gente tem vários estudos que mostram que houve melhora de dor, houve melhora... Cara, eu não sei onde é que... Ele falou que já pediu, mas eu não tô achando, não. Ah, achei. Pronto. Ele já vai entrar aí. Beleza. Pronto, voltou. Eu fico meio perdido também com essas coisas. Mas o que eu tava falando aqui, Renato, é que assim, a gente tem agora poucos minutos para terminar. E aí, por mais que a gente não tenha conseguido abordar tudo que a gente quis, eu acho que a live já deu uma grande balançada aí na cabeça da galera, já vai provavelmente dar uma grande mexida. Mas eu acho que a gente poderia terminar com alguma coisa que seria assim, uma recomendação geral. De repente para fazer alongamento, ou de repente para fazer algum outro exercício. Qual seria, se você, sabendo, né, obviamente, que tudo é relativo, tudo depende de várias coisas dos alunos. A gente prática baseada em evidência, né, ao contrário do que muita gente pensa, não é seguir a pesquisa de olhos fechados. Prática baseada em evidência é você considerar o mais alto nível de evidência científica, atrelado à sua experiência em campo, atrelado às necessidades, desejos e tal do cliente. Percebe? Prática baseada em evidência são as três coisas, não é uma só. Não é só ciência, não é só cliente, porque se você faz só o que o cliente quer é macaco de circo, é juntar todas essas três coisas. Então, se a gente tivesse que fazer uma recomendação geral sobre alongamento, sobre ganho de arco de movimento, alguma coisa assim, qual seria a sua recomendação geral nesse sentido? Vou tentar ser bem sucinto, tá? O que eu fazia, na verdade, na prática, é sempre de preferência para métodos ativos de melhora de amplitude de movimento, porque eu penso em amplitude funcional, tá? Arco de movimento ativo, amplitude funcional para determinada finalidade. Também não me interessa eu querer ficar aumentando aquele arco de movimento até o infinito, porque flexibilidade é bom. Não, é para atingir uma amplitude para cumprir determinada tarefa, como a gente já falou aqui anteriormente. E aí eu seguiria meio que uma sequenciazinha, dependendo do caso, se o indivíduo tem pouquíssima restrição ao movimento, eu parto direto para o alongamento dinâmico, ensaio o movimento e vou para a prática. Se ele tem uma restrição maior ao movimento, eu entro com alguma técnica de liberação miofascial, metodologias ativas para alcançar um arco de movimento maior e exercício. Agora, meu amigo, tornozelo é difícil. É muito difícil conseguir ganhar arco. O Asmar está falando aqui também que é a única caso de fascite. Você também já tinha falado anteriormente que recomenda alongamento, sim, de fato. Sequência, tipo treinamento de flexibilidade específica para ganhar arco. Cara, eu quero até falar sobre isso. Tornozelo, cara, é muito difícil. Ainda que faça mobilidade, liberação de face plantar, e aí você tenta chegar lá e ganhar, não muda, não melhora. Então, parece que na minha percepção, não falei nada sobre isso, que é uma região que ela precisa de muito, muito, muito estresse para ela começar a ceder mais, a conseguir ganhar mais arco de movimento. Então, assim, agora, isso eu estou falando, o meu posicionamento, na minha agenda de técnica é essa. Agora, gosto de fazer alongamento, me sinto bem fazendo alongamento, eu vou fazer a hora que ele quiser. Seja antes, seja depois, seja intercalado no meio. Geralmente, tem gente que gosta de ter uma sensação melhor no início, tem gente que prefere ao final. Se aquilo ali não for me atrapalhar em nada, mas o ganho for de bem-estar, eu vou dar um jeito de inserir aquilo, como você falou que faz com a tua mãe também. E eu fazia com vários alunos, né? E sendo bem prático é isso. Esse é meu ponto, assim. Eu vou dar meu posicionamento agora. Eu tenho uma maneira de trabalhar que sempre envolve, né? Que é até a camisa que eu tô aqui hoje, que é o método Lund, né? Tudo que eu faço hoje na minha vida é tentar desenvolver alguma coisa que facilite a vida do personal. E, cara, assim, na minha forma de pensar, o que mais interessa para mim é como o aluno se movimenta. Se o cara está se movimentando de uma maneira que uma restrição articular interfere naquele movimento, eu vou trabalhar ela. Eu, particularmente, prefiro ganhar arco de movimento de forma ativa. Então, é muito comum eu fazer liberação miofascial, é muito comum eu fazer força excêntrica da musculatura que eu quero ganhar arco de movimento, e é muito comum eu fazer força com o músculo antagonista do que eu quero ganhar arco de movimento, né? Do músculo que eu quero ganhar extensibilidade. Se for uma questão muscular. Se for uma questão relacionada mais a um problema ósseo, por exemplo, no tornozelo isso é muito comum. Às vezes a gente fica brigando com a mobilidade ali, né? Com a parte músculo-tendínea, quando na verdade é um problema estrutural ósseo. Você não vai mexer. Então, existe hoje uma possibilidade de utilizar estratégias de mobilização, né? Que eu uso um termo em inglês, que chama distraction, que é você
fazer uma pequena tração da tíbia para trás e para ganhar esse arco de movimento articular. Então, eu tento fazer isso, mas é como o Renato falou. É difícil, porque é uma questão óssea. Às vezes não tem como você brigar, às vezes a pessoa tem uma artrose, tem uma parada e tal. Mas eu sempre tento ganhar para o cara ganhar movimento. Agora, olha que incrível. Eu só trabalho, né, dentro da visão geral, tá, galera? Para o aluno que quer, se sente bem, gosta, diminui a dor, tudo isso eu faço. Mas isso é um percentual menor. Estou falando de maneira geral no meu trabalho. Eu avalio aquilo que interessa para mim. Vamos usar um exemplo. Todo mundo fala de mobilidade de tornozelo. Os meus testes no método Lund têm mobilidade de tornozelo. Agora você pega um aluno que o cara não agacha, mas não é pelo tornozelo, é pelo quadril, é porque sente dor no joelho, é porque ainda não consegue fazer direito, seja lá o que for. Você vai trabalhar o tornozelo dele, sendo que o problema dele não está no tornozelo? Não. Então esse é o meu ponto, assim, né? Eu trabalho aquilo que eu preciso, e normalmente pensando numa forma mais ativa, a não ser que o aluno se sinta muito bem. E só para a gente fechar, né, o Asmar falou sobre mobilidade para fascite plantar. Eu tive fascite plantar durante muito tempo, eu tenho 2 esporões, um em cada calcanhar ali, esporões lindos, de livro. Eles não me doem nada hoje em dia. E embora, né, a gente tenha vários estudos falando que liberar aquela musculatura da face plantar, do tornozelo, né, da panturrilha, é uma opção. Alongar também ajuda a melhorar. Eu, particularmente, tenho alguns estudos também que mostram isso. Na verdade, tem um na minha cabeça agora, mas eu acho que tem outros. Sugiro que ganhar arco de movimento de forma excêntrica, que não deixa de ser um alongamento, mas é um alongamento onde você faz força excêntrica, que é uma das coisas que a gente abordou aqui na live, mais positivo do que simplesmente ganhar de forma passiva. Então, Asmar, eu particularmente prefiro fazer esse alongamento, né? Eu concordo com você que é um alongamento, mas será que é alongamento ou será que é força excêntrica? Porque a força excêntrica também diminui, né? Também diminui muito a inflamação tecidual. Então, é difícil dizer se foi o ganho de arco de movimento, se foi o aumento da força, mas todos eles são feitos dessa maneira. Então, essa é a minha maneira de enxergar boa parte dessas questões. Procuro usar técnicas mais ativas, mas especialmente se houver necessidade, né, ou se o aluno tiver interesse. E Velasco aqui botou força excêntrica também. E a gente tem agora aqui mais 2 minutos. E agora da tua área, Renato. Vou deixar você falar, porque foi uma pergunta aqui do Vitor. Importância do trabalho de mobilidade no CrossFit, né, no início de uma aula. É para fazer, você acha que para uma aula generalizada, onde tem todo mundo, pessoas que têm mobilidade, pessoas que não têm, como pensar nisso? Sempre deve fazer. Para todas as aulas dá para mobilizar ombro e quadril. De fato, assim, para trabalhar com grupo, para diminuir a chance de erro, mobilizar em todas as aulas ombro e quadril, tornozelo se der tempo, dependendo das situações. Mas não tem jeito, tem que mobilizar. Se der tempo de fazer alguma outra técnica, para quem precisa mais, pede para o cara chegar antes, começar uma preparação, ele entra na mobilidade e cai para o treino. Então, assim, eu acho que a mensagem principal da live de hoje foi o seguinte: a flexibilidade isolada como tolerância a um estresse de estiramento para alcançar um ângulo maior, ela não quer dizer muita coisa, e todas as intervenções, elas sempre se voltam mais para uma amplitude funcional de movimento para melhorar a capacidade do indivíduo de realizar exercício ou de se movimentar de forma ativa. Eu acho que, assim, resumindo bem o que a gente discutiu hoje, para várias ramificações, mas acho que a mensagem que fica é essa. É isso aí, excelente. Renato, qualquer prazer fazer essa live com você. Muito conhecimento, aprendi pra caramba também durante a live, foi incrível. Acho que a gente vai ter que fazer outras. Velasco, não sei se você ainda tá aqui, tá? Acabei de ver uma mensagem dele. Ele tá dizendo que mobilizar não é alongar. O Velasco é incrível. Velasco, a gente vai ter que fazer uma live também. Vai ter que fazer uma também, é bom que eu vou aprender muito. E, cara, assim, obrigado, Renato, mais uma vez. Galera que tá aí também, gostei muito, adoro fazer isso. Pra mim é muito bom discutir, debater. Eu acho que a nossa profissão só ganha. Acho que mais pessoas deveriam fazer isso, mas de uma cabeça aberta, sabe? De ouvir, de aprender, de enxergar de uma outra maneira, de repensar aquilo que você acredita e falar assim, não, beleza, faz sentido o que eles falaram, mas na minha prática isso também faz. Tipo assim, só ter senso crítico. Essa é a minha mensagem aqui do final, porque no final das contas a gente tem poucas definições reais, né, sobre o que é melhor, o que é pior, porque na minha cabeça eu tenho uma preocupação